Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Matheus Medeiros. Você já sabe, aqui no canal absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, que jogou ontem contra o Vitória lá no Barradão e o resultado não foi muito legal, 0-0. O Botafogo empatou com a equipe do Vitória, então hoje eu vou falar tudo sobre esse jogo, o que eu achei desse jogo que foi ruim, né? E também projetar o próximo jogo aí de sábado contra o Avaí, que é a grande final, cara. Cada jogo agora é importante, cada jogo é uma final, mas esse jogo contra o Avaí é uma situação aí, o Botafogo precisa vencer de qualquer maneira, beleza? Fica até o final desse vídeo, tem muita análise aqui no canal do Medeiros. É isso aí, voltando aqui para falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem, cara. O Botafogo empatou por 0-0 com a equipe do Vitória, lá na Bahia, lá no Barradão, cara. O Botafogo que, no geral, não tem um retrospecto bom contra o Vitória, né? O Botafogo, se a gente for olhar o histórico dos confrontos, né, o Botafogo mais perdeu para o Vitória do que venceu o Vitória. Então, assim, sempre foi um adversário complicado para o Botafogo, mas as nossas expectativas para esse jogo de ontem eram boas. Primeiro, pela situação que o Vitória se encontra, né, cara? O Vitória está em 18º no Campeonato Brasileiro da Série B. O presidente do Vitória está afastado por gestão temerária. A situação está muito complicada lá. Os jogadores estão com salários atrasados, não vencem partidas há bastante tempo. Só tem 4 vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B. Estavam sem seus principais jogadores, o volante Fernando Neto, o próprio atacante Marcinho, que é emprestado pelo Botafogo e lá é destaque do time. Então, assim, o Vitória estava com todo um cenário em que dava um otimismo para o Botafogo vencer a partida. Mas, novamente, o Botafogo entrou em campo abaixo do que pode jogar. Já tinha jogado mal contra o CSA, fora de casa, perdeu por 2-0 e ontem voltou a jogar muito mal novamente. O Anderson Moreira, em determinado parte da partida, né, determinado minuto ali, ele estava gritando muito com a equipe, reclamando muito com a equipe, muitos passes errados. O Botafogo não conseguia controlar o jogo de jeito nenhum. Um primeiro tempo ruim e um segundo tempo que começou até legal, mas depois caiu de novo de produção. O Botafogo não consegue jogar bem fora de casa, cara. Assim, é impressionante como esse time muda jogando no estádio Newton Santos e jogando fora de seus domínios. Talvez a única partida que o Botafogo tenha feito assim boa fora de casa tenha sido contra o Coritiba, que a gente venceu lá por 1-0. Contra o Remo a gente ganhou, mas a gente jogou mal. Contra o Confiança a gente ganhou, a gente jogou mal, né? E o Botafogo ganhou pouquíssimas partidas fora de casa, né? Então, assim, mais um jogo do Botafogo ruim em relação a desempenho fora de casa. O que está garantindo o Botafogo ter uma boa colocação nessa Série B e estar com condições de disputar o acesso é o retrospecto dentro de casa. O Botafogo é o melhor mandante dessa Série B disparado, está podendo até conseguir bater um recorde do Corinthians, cara. Quando o Corinthians jogou a Série B, que foi o melhor mandante da história da Série B, o Botafogo está quase batendo esse recorde aí. Se o Botafogo não perder mais nenhum jogo, o Botafogo bate esse recorde do Corinthians, que só perdeu um jogo lá em 2008, se eu não me engano, quando o Corinthians caiu para a segunda divisão. Pois bem, assim, falando sobre o jogo, né, o Botafogo, assim, não tem como deixar de falar que o Botafogo foi assaltado novamente, né, pelo VAR, né? É impressionante que o Botafogo, assim, mesmo com o VAR vem sendo prejudicado nessa Série B. Já foi muito prejudicado no primeiro turno quando não tinha VAR. E agora, mesmo no segundo turno com o VAR, o Botafogo vem sendo prejudicado. É impressionante a falta de qualidade da CBF em relação ao VAR, cara. Assim, além da falta de critérios, falta de estrutura, né? Ontem, no lance aos 48 do segundo tempo, o Rafael Moura fez o gol que daria a vitória para o Botafogo e houveram 2 erros ali naquele lance. Primeiro, além do Rafael Moura não estar impedido, né, a linha não conseguiu ser traçada, então a decisão do campo prevalece. O VAR não conseguiu ver que aquele jogador, se não me engano o Wallace dava condição ao Rafael Moura, não conseguiu traçar a linha por falta de estrutura, não tinha câmeras suficientes lá no Barradão para que conseguisse traçar a linha da forma correta. E o segundo erro que o VAR também não conseguiu evitar foi o seguinte,
houve um erro técnico do zagueiro do Vitória, o que anulava qualquer impedimento que poderia existir. Se você for perceber, no chute do Oyama, o zagueiro do Vitória tenta cortar a bola bate na canela dele e sobra para o Rafael Moura. Isso é um desvio com erro técnico. Se a bola bate nele, depois do chute do Oyama, e vai para o Rafael Moura, mas bate nele assim, sem ele tentar esboçar nada, só bateu no zagueiro, aí tem impedimento. Agora, ele tenta chutar a bola para longe, ele erra, a bola bate na canela dele e sobra para o Rafael Moura. Isso é um erro técnico, está na regra. Então, anula qualquer tipo de impedimento se a bola é desviada por conta de erro técnico. Então, assim, cara, 2 erros no mesmo lance do juiz e que tirou a vitória do Botafogo. Aos 48 minutos do segundo tempo, mesmo jogando mal, mesmo com desempenho ruim, uma vitória seria importantíssima. E o Botafogo perdeu esses 2 pontos por erro da arbitragem também. Assim, é chato ficar reclamando de arbitragem, mas não tem como deixar passar. É um lance desse que tira o gol do Botafogo aos 48 do segundo tempo, né? E mesmo assim, com o VAR, com a tecnologia lá, com os caras assistindo no monitor, eles não conseguiram identificar o básico, que é a regra do futebol, né? E os caras são juízes preparados para isso. Bom, mas falando também um pouquinho do jogo, acho que o Botafogo precisa melhorar alguns aspectos, né, cara? O Chay vem jogando abaixo, né? O Pedro Castro, por incrível que pareça, está fazendo um pouco de falta, na minha opinião, porque o Oyama vem errando muito alguns passes e jogando muito para trás, cara. Não sei se vocês estão percebendo isso. O Oyama dá muito passe para trás e o Enderson Moreira estava muito chateado com isso ontem. O Botafogo tocando muitos passes para trás. Em vez da saída de bola, depois da saída de 3 que o Botafogo faz, o Oyama dá seguimento ao jogo para frente. Não, ele devolve a bola no zagueiro, depois devolve a bola no goleiro Diego Loureiro. E aí, cara, é complicado. Você tem que jogar para frente. Tem que dar a bola no Chay, tem que dar a bola nos pontas, no Marco Antônio, no Diego Gonçalves, para jogar para frente, cara. É impressionante. O Oyama ontem só dava a bola para trás. Parecia que estava jogando rugby, né? O rugby que você vai para trás, pode jogar a bola para trás toda hora. Então, assim, cara, eu acho que o Botafogo precisa melhorar o retrospecto fora de casa. Parece que alguém vira uma chave lá dentro e fala assim, ó, estamos fora de casa, não vamos jogar bem, né? Isso é preocupante porque o Botafogo tem jogos fora de casa muito importantes ainda no campeonato. O Botafogo pega o Vasco fora de casa, um confronto direto. O Botafogo pega o Goiás fora de casa, outro confronto direto. O Botafogo pega o Cruzeiro fora de casa, que apesar de estar em má fase, o Cruzeiro não deixa de ser um time grande. Também é sempre complicado jogar com o Cruzeiro fora. Então, assim, o Botafogo precisa melhorar o seu desempenho fora de casa se quiser subir, né? A sorte é que o Botafogo dentro de casa é outro time. E aí a gente vê uma tabela com jogos que deixam o torcedor otimista. A gente tem 2 jogos em casa agora, nos 2 próximos sábados, que são 2 guerras, são 2 finais. O Botafogo não pode pensar em perder pontos nesses jogos. O Botafogo pega agora o Avaí no próximo sábado, um confronto de 2 times que estão no G4. O Botafogo precisa vencer de qualquer jeito. E depois o Botafogo pega o CRB, que é outro time que está disputando acesso também, dentro do estádio Newton Santos no outro sábado. Então, assim, 2 jogos em casa para o Botafogo fazer 6 pontos e falar assim, de vez, galera, pronto, subi. Tô aqui porque eu vou subir e acabou. Uma vaga é minha. Agora, o Botafogo, se perder ponto nesses jogos, começa a preocupar. Não pode pensar em perder pontos nesses 2 jogos. Beleza? Então é isso, galera. Falando um pouco do jogo, falei de arbitragem, falei que o Botafogo desempenhou mal e os próximos jogos que o Botafogo jogam em casa, o Botafogo precisa reverter essa situação. Se a gente for olhar no geral, são 8 jogos no retorno, a gente tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, assim, o retrospecto ainda é muito bom, mas a Série B é muito parelha, a Série B é muito disputada. Se a gente for olhar a tabela, a gente já está olhando o 5º lugar muito próximo do Botafogo. Então, assim, a cobrança tem que ser frequente, a cobrança tem que ser ali tempestiva, porque não dá para vacilar. Se vacilar, vai ficar de fora do G4 e eu não quero nem pensar nisso. Beleza? Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. É um papo aqui, resenha com vocês de pós-jogo, né? Eu preferi fazer hoje de manhã, o jogo terminou ontem, eu estava de cabeça quente. Então hoje eu fiz esse vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho e falar sobre esse jogo de ontem, Botafogo 0, Vitória 0. Beleza? É isso aí, até a próxima.